Divergents! We are back! Pessoal, espero que tenham tido uma excelente semana. Estamos de volta com a bela Daline e como tenho tido assim algumas perguntas da vossa parte, não vou terminar aquela linha que nós estávamos a fazer, mas vai dar basicamente ao mesmo, porque o processo é sempre igual, repetition, repetition, repetition. Portanto, vocês vão perceber como é que portanto, como é que o seguimento daquela também vão encontrar nesta. Esta linha que eu vos trago hoje é para aqueles que já serviram o affidavit e têm perguntado, e agora o que é que eu faço? Ok, o que é que vocês fazem? Vocês podem já começar a iniciar a lean para os fraudsters a quem vocês enviaram o affidavit e não tiveram da rebuttal da parte deles, isto seja Primeiro-Ministro, Presidente da República das Bananas, seja o que for, para onde vocês mandaram, é exatamente aonde vocês podem começar a enviar a lean. E então eu vou-vos, eu tenho aqui o passo a passo que o Baron David Ward também partilhou e que também podem encontrar no Security by Way of a Lean. Está em formato Word para que vocês depois possam fazer as vossas, portanto, meter o vosso selo, o vosso crest e por aí fora vai. Então eu vou-vos trazer esta porque ele fez esta ao Boris Johnson quando enviou, portanto, quando foi enviada, não, quer dizer, não foi quando foi enviada, não, ele fez isto ao Boris Johnson, porquê? Porque o Boris Johnson diz que é primeiro-ministro e então bora lá fazer uma linha Nosso Senhor e tal, porque ele está a fazer afirmações, já foi servido com a affidavit, também não respondeu, não disse nada, então quer dizer que ele concorda com tudo aquilo que lá está. E muitos de vocês têm perguntado também, sim, mas o que é que adianta servir esta documentação se eles ainda continuam nos cargos e wara. Ok, obviamente que eles vão continuar nos cargos porque eles acreditam que tu és só um macaquinho. E o que é que o macaquinho vai fazer? Não é? O macaquinho não vai fazer nada. Ora, deixa lá o macaquinho para aí andar para aí a falar e a dizer o que ele quer e não sei o quê, porque isto não vai dar em nada porque eu é que estou no comando ou... E pronto, e eles baseiam-se, julgo eu, lá está, estou a dizer, mas não sei se isto será essa a ideia do Sr. Boris ou não, mas o que é certo é que, no meu ponto de vista, e se eu tomar esta ação, não é? Eu já tenho uma prova também, além das muitas provas que eu tenho, porque ao iniciar este processo a gente envia muitas provas, mas uma das provas que eu tenho é que eu já tenho um acordo com ele. Ele não rebateu, ele manteve-se calado, portanto ele concordou com tudo aquilo que lá estava, não há nenhum desacordo entre as partes, portanto eu tenho um acordo com ele, não é? E, portanto, aquilo que ele diga ou que vá para a televisão dizer, a mim já não me diz nada, quer dizer, não tenho nada a ver com isso, o senhor pode falar, como toda a gente pode falar, não é? Todos são livres de dizer aquilo que querem dizer, seja mentira, seja verdade, é um problema de cada um individual, portanto, está-se bem. O que eu tenho que me preocupar é comigo e com as ações que eu tomo. Quais são os acordos que eu estou a meter em place? Porque vocês têm que pensar numa broader perspective, não é? Porque vamos imaginar que isto é um jogo e que nós somos só a pecinha dentro do jogo. Obviamente que a gente não tem noção de que aquilo é um tabuleiro e que há outras peças envolvidas, porque a gente só vai conseguir perceber até ao nosso nível de entendimento. Portanto, aqui também se passa um bocadinho isso. Nós não sabemos o que é que estes acordos que nós estamos agora a criar, não é? O que é que vai acontecer no futuro, porque não sei, não é? Eu tenho assim uma vaga ideia do porque é que eu estou a fazer a coisa, mas depois cada um de vocês também tem que chegar ao vosso próprio entendimento. Portanto, vamos lá aqui analisar então o documento.
Portanto, aqui em cima, como podem ver, não é? Aqui não tenho, portanto, nós não temos aqui nem o seal nem o crest, porque isto está em um Word para depois ser adicionado, mas aqui são coisas que nós temos que reparar, que é, portanto, o ponto de partida, não é? Que está sempre deste lado, que portanto, neste caso será o e-mail do Baron David Ward, a data em que foi enviada a primeira comunicação, que é o que vocês também têm que fazer se forem iniciar este processo, depois vai para o excelentíssimo Palerminha, a nossa referência, que é House of Words, Boris Johnson, Leon número 1, e iniciamos a conversação dizendo: há quem queira, caro Sr. Boris Johnson, há quem já não vá nessa e que dirija-se mesmo só a Boris Johnson, tal e qual, tal, toma, tu cá, tu lá. Portanto, chamaríamos a vossa atenção para a declaração anexa que foi entregue aos 657 deputados e aos oficiais do governo no dia 28 de fevereiro de 2015, que é também uma declaração pública e publicada através de uma declaração pública no dia 28 de março de 2015, que também é publicada aqui. Portanto, este grupo é o grupo dele do Facebook. E constatamos que Boris Johnson foi um dos 57 destinatários por e-mail da mesma declaração no dia 28 de fevereiro de 2015. Notamos ao Sr. Deputado Boris Johnson que a função jurídica de uma declaração é que, quando o conteúdo de uma declaração não foi legalmente corrigido ou provado ser incorreto, então a função jurídica de um affidavit é um processo formal e legal para criar um acordo jurídico e indiscutível para os detalhes e conteúdos da declaração, que é a função legal de uma declaração para criar esta legalidade e o vinculativo acordo. Ora, portanto, deixem-me só ver aqui, e o vinculativo acordo. Portanto, voltaríamos a chamar a atenção do Sr. Boris Johnson para a prova C nesta declaração, onde foi confirmado por nada menos do que o Chandra Kukathas. Oh meu Deus, este homenzinho podia ter um nomezinho melhor. PhD da London School of Economics, que o Estado é uma empresa e, como uma empresa, um Estado não é diferente do McDonald's. Portanto, aqui está a definição of the state. Notamos também ao senhor deputado que esta é também uma doutrina e pode ser avistada e referenciada por qualquer estudante de direito pelas suas teses. Portanto, até ao dia de hoje, esta tese ainda é usada, e isto só poderá querer dizer que upsi-daisy, não é? Ora, tomamos também nota ao Sr. Boris Johnson, atenção que, muito importante nas linhas, eu já disse isto e volto a frisar, nós não fazemos claims. E a forma de nós não fazermos claims é dizer que tomamos nota que tomamos nós, não é? Portanto, não é, nunca é eu, quem é eu, não se sabe quem o eu é. Portanto, é sempre nós, porque quando nós assinamos, depois vocês vão ver no fundo do documento, será sempre por e em referente à casa e ao nosso Attorney General. Portanto, que foi confirmado pelo na mesma prova C, que foi confirmada pelo Lord Chief Justice, o juiz-chefe Sir Jack Beatson, FBI, no mesmo ano de 2008, confirmou ao Honorable Lord Chief Justice Sir Jack
Johnson, FBA, publicado no site da Judiciária e, portanto, é um facto confirmado e indiscutível. Portanto, aqui também está a diretória para o mesmo. As mudanças de 2003 e as novas responsabilidades atribuídas ao Sr. Chefe de Justiça exigiram um certo reexame da relação entre o Poder Judicial e os dois ramos mais fortes do Estado, o Executivo e o Legislativo. Notamos também ao Sr. Boris Johnson que foi confirmado pelo Lord Chief Justice que isto coloca todos os membros e funcionários do gabinete executivo da empresa fora do controlo jurisdicional do gabinete de magistratura. Ai meu Deus, tantos R's, ela parece que já não consegue, é muito R. E que todos os executivos, incluindo extensões ministrais ao gabinete executivo, têm total impunidade por qualquer crime que escolham ou desejem cometer, o que está a tornar-se amplamente conhecido entre o povo do Reino Unido, o povo de Portugal, o povo de Espanha, o povo da Austrália. E a lista goes on and on and on and on, thank God. Também chamaríamos a atenção do Sr. Boris Johnson para a prova B, ao mesmo tempo formalmente acordado 657 depoimentos a partir de 2015, que houve um caso formal num tribunal reconhecido pelo mesmo escritório da empresa, onde houve uma reclamação feita ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfego de 2004 e que se verificou que, e corretamente por adjudição, o Sr. David Ward não tem qualquer responsabilidade ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfego de 2004. Portanto, aqui como veem, o senhor, portanto, que é da legal fiction, não é? Não tem qualquer responsabilidade ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfego de 2004. Simples razões para que os cerca de 63 milhões e meio de pessoas no Reino Unido nunca tenham concordado formalmente em ser governados e legalmente assinado o consentimento dos governados. E sem este consentimento legal, então nenhuma das leis, estatutos ou leis da empresa tem qualquer legalidade válida e são, por defeito, totalmente ilegais e criminais, que constituem fraude criminal. E também notamos que o Sr. Boris Johnson, que como um resultado destes processos judiciais numa empresa, reconheceu ao tribunal que havia também uma declaração legal assinada e de no contest, portanto sem contestação, que é legalmente assinada pela sociedade como um acordo formal com os factos. Portanto, isto foi assinado pelo belo do Justice of the Peace. Portanto, que é um representante, não é, do circo deles. Portanto, chamaríamos ainda a atenção do Sr. Boris Johnson para mais processos judiciais, que esta declaração e os 657 acordos formais com esta mesma declaração têm sido repetidos como base de facto com 100% de sucesso, incluindo juízes no gabinete da empresa judiciária da mesma empresa, e são também formalmente publicados como liens comerciais titularizados aqui. Ora, porquê que tem 100% de sucesso? Porque não foram rebatidas, não foram contestadas, ninguém se chegou à frente a dizer não, mas isso não é bem assim, tenho aqui as provas de que tu estás aí a dizer não é bem assim. Continua até o dia de hoje, portanto desde 2015 até o dia de hoje, 2022,
continua enrevetada, portanto isto só pode dizer que temos um 100% de sucesso, porque se houvesse algum insucesso em alguma destas leans, não é? Obviamente que nós iríamos estar a olhar também para essa documentação e perceber o que é que estávamos a fazer de errado, ou o que é que foi, quais são os factos que eles trouxeram para a mesa para poderem rebater aquilo que nós estamos a dizer. Obviamente que por isso é que nós dizemos que é tão básico e simples nós começarmos a perceber que quem não traz as provas, não é? Quem cala consente. Tadá! Isto é um provérbio português que toda a gente entende. Quem cala, consente. Calou, consentiu, não é? Portanto, depois aqui podem ver que isto é todo o trabalho do Baron David Ward, portanto, os juízes distritais a quem ele serviu liens. Aqui estão aqui. Depois temos aqui os MPs, portanto, que são os primeiros ministros. Temos aqui também esta lista de advogados que também levaram com uma bela do Malin. E vocês podem se perguntar, mas o que é que aconteceu? Como assim o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que esta gente pura e simplesmente desaparece. É isto que acontece. Ninguém mais se vai meter convosco. Não é? Porque eles não vão poder, porque vocês têm sempre depois isto a fazer o backup, não é? Olha, mas eu tenho aqui, tu tinhas, dei-te não sei quantas oportunidades, porque isto são 6 steps até nós fecharmos a lean e tornar a lean perfeccionada. Portanto, durante aquele tempo tens o tempo todo necessário para trazer as provas para a frente, para dizeres que isto não é assim, para mostrar que há erro no entendimento daquilo que nós estamos a colocar na lean. É simples, não é? Quer dizer, nada disto é, e tal, eu digo que é assim, pronto. Não, nós damos tempo para que o outro lado possa trazer as evidências materiais e físicas daquilo que está a dizer, tal e qual como quando nós montamos a lean, nós também devolvemos as evidências materiais da própria situação. Portanto, depois temos aqui um mandato de prisão que também o Baron David Ward também tratou através do Malin. Será de notar que ele nunca foi preso, o Adrian também nunca foi preso, o Adrian inclusivamente não tem licença de condução, o Adrian não paga impostos, o Adrian trabalha e ele já explicou várias vezes como é que ele fez todo o processo, em explicar ao empregador e explicar-lhe que não, eu vou tratar dos meus próprios descontos, portanto tu não me faz fazer absolutamente desconto nenhum, nem segurança social, nem aqueles descontos que eles para lá põem, tu não precisas fazer nada disso, porque eu sou responsável por mim mesmo e eu faço todas as minhas coisas. Portanto, ele sabia automaticamente como é que ele depois ia fazer todo esse processo de... e lá está, 100% sucesso. Não quer dizer que não haja hustle. Existe e tem que estar preparados para isto. Não, vocês não vão estar a pensar que isto... eu escrevo umas coisinhas num pedaço de papel. Não, vocês têm que estar preparados para defender exatamente aquilo que vocês acreditam que é a verdade e baseada nos factos. A vossa verdade é baseada nos factos, portanto têm que saber exatamente o que é que estão a dizer. Portanto, aqui ele lidou com o mandato de prisão que ele tinha, nunca foi preso. Os oficiais de justiça também com quem ele enviou, as multas de estacionamento também, portanto isto são todos os casos que foram feitos exatamente por ele, ok? É bom que se note. Ora, notamos ao Sr. Deputado Boris Johnson que as palavras obrigação e responsabilidade não existem e não podem existir fora de um contrato acordado formal e legal, e este facto foi formalmente
acordado no facto do Sr. David Ward não ter responsabilidade ao abrigo da lei de tráfico de 2004 e a declaração formal e legal assinada de não contestação é definitiva e obsoleta e absoluta prova jurídica e concordância deste facto. Note-se ainda ao senhor deputado que não pode haver representação legal se não tiver havido uma transferência formal e legal do poder do procurador. Do poder de procurador foi legalmente transferida, portanto, que esse poder do procurador foi legalmente transferida e sem esta transferência legal e assinada do poder, deixa-me cá pôr aqui, que eu às vezes fico assim, acho que tenho que começar a usar os meus óculos, porque senão, e assinada do poder da procuração, qualquer representação seria também ilegal e criminalmente. Por conseguinte, e legalmente impossível que haja um governo legal e legítimo, o que é verdade há 800 anos. Para isto é um facto. Boris Johnson, que uma vez, nos 800 anos, foi isto, como é a escrita do Baron David Ward, há que sempre o pessoal fazer aqui um stop, porque como ele era disléxico, ele trocava as coisas, aquilo às vezes sai assim um bocadinho, mas pronto, a gente chega lá. Que uma vez, nos 800 anos, foi um governo legal e legítimo para representar os atuais cerca de 67 milhões de pessoas. Na ausência destes dias de hoje desaparecidos, ilegalmente assinados, os 67 milhões de euros legalmente transferidos de poder de procurador. Então não pode ser feita nenhuma apresentação legal. Ok, o que é que ele está aqui a querer dizer? Ele está aqui a querer dizer que para alguém me representar, eu teria que ter passado o poder do procurador. Portanto, eu teria que ter assinado, não é? Quando a altura em que está a ser instituído o governo, eu teria que ter passado o meu poder para o procurador da Justiça. Ora, o que é que está aqui em falta é exatamente a evidência dessa mesma situação. Portanto, não pode haver uma representação, não é? Porque não há esse poder para haver essa representação. Portanto, quer dizer que eu sou a advogada na lei, porque eu nunca dei o meu poder a ninguém, logo não posso ser representada, porque mesmo que eles vos digam, tal, você tem direito a um advogado do Estado, excuse me, não tenho. Não há, porque isso nem sequer existe, porque eu é que tenho o poder, então eu não posso ser nunca representada, porque eu só posso dar alguma coisa que eu tenha, e se eu ainda tenho, por isso é que aqui diz que os 67 milhões de pessoas são advogados na lei e nem sequer o sabem que o são. Porquê? Porque os advogados fazem questão de esconder essa informação, porque é a forma que eles têm de extorquir dinheiro, não é? Portanto, é mind-blowing. Ora, tudo isto é prova jurídica definitiva e absoluta do facto de que uma eleição geral, por forma de voto secreto, sempre foi e será. Sempre foi o quê? Sempre foi. Sempre foi e será ilegal e não constitui qualquer transferência legal de poder de autoridade de forma alguma.
Portanto, tomamos também nota ao senhor deputado tal, que todos os impostos, em todas as suas formas, são fraudes criminais. Nenhum dos cerca dos 67 milhões de pessoas hoje em dia, tem qualquer obrigação legal para pagar imposto de qualquer forma. Mais do que isso, na economia, quando pagamos imposto, portanto, quando pagamos imposto, o imposto também paga imposto. Então não há retorno nem caminho para o dinheiro do imposto de volta para a economia, e há bilhões em impostos que são despejados para algum buraco negro, não é? Esse dinheiro é despejado para algum buraco negro porque não há uma via de retorno económico para os bilhões em dinheiro. Ora, a austeridade económica é uma pobreza planeada e executada com agora 300 mil ou mais sem abrigo no Reino Unido. Como resultado de direito de ser tributado para além das capacidades económicas para sustentar. Os economistas do seu escritório precisam voltar para a universidade para recuperar os honorários. Este nível de estupidez é inconcebível. A menos que isto seja deliberadamente planeado e executado, não vemos como isso não pode ser de outra forma. É uma maxime e é chamada de maxime, pois são maximes em factos. Aquele que fizer uma reclamação tem a obrigação de apresentar os elementos de prova materiais dessa mesma alegação. A própria existência de um Estado-empresa, que como empresa não é diferente do McDonald's, e existe uma posição de primeiro-ministro ou a CEO dessa empresa, que não é diferente do McDonald's, é a prova de que existe uma alegação. A própria existência de endereço de correio eletrónico do Sr. Deputado Boris Johnson é, de facto, uma prova indiscutível dessa alegação. O que é que eu aqui quero vos chamar a atenção, porque há muito boa gente a fazer-me estes reparos. Ai, não sei o quê, mas eu tenho que ter isto perfeito e não sei o quê, não sei o que mais. Como vocês puderam ver, isto só fiz uma pequena, fui no Word e mandei traduzir o documento. Se vocês forem ler os documentos de Baron David Ward, vão ver que aquilo está cheio de trocadilhos, letras que estão fora do sítio, e aquilo depois dá assim uma confusão. Mas não o impediu, não é? E é isso que vocês têm que pensar e têm que ver, é que ele não foi impedido por isso, porque o conteúdo e o juice daquilo que ele está a enviar está lá todo. Portanto, mesmo que hajam estes erros, vocês percebem o que é que ele está aqui a dizer. E eu acho que isso é extremamente importante de ser louvado. Portanto, não fiquem com minhoquinhas na cabeça a pensar que, tenho medo. Não tenham medo. Vai com erros, vai. Se vocês forem ver o meu affidavit em português, está com erros. So what? Já foi rebatido? Não. Então, stands as truth and fact. That's it. Portanto, aquele que fizer uma reclamação tem a formal obrigação legal de apresentar a fundação como prova dessa alegação. Por conseguinte, é uma obrigação notada que o fulano de tal apresenta os elementos de provas materiais para apoiar essa alegação de uma das formas. Portanto, aqui foi onde nós tínhamos parado exatamente no outro vídeo. Portanto, aqui depois nós vamos fazer ponto por ponto o nosso close-up do case. E vai da seguinte forma. Ora, Boris Johnson tem a obrigação formal, notem aqui, já não aparece o senhor e já aparece com as letras maiúsculas e minúsculas.
Portanto, tudo isto tem uma razão de ser, como já foi explicado. Portanto, Boris Johnson tem a obrigação formal de apresentar as provas materiais de que os cerca de 67 milhões de pessoas assinaram formalmente e transferiram legalmente o poder legal do procurador, onde os cerca de 67 milhões de pessoas podem ser legalmente representadas por um governo, ou Boris Johnson tem a obrigação formal de apresentar os elementos de provas materiais de que os cerca de 67 milhões de pessoas assinaram formalmente e legalmente o consentimento do governado, que seria representável de um acordo comercial em que pode haver obrigações ou responsabilidades legais contratuais ao abrigo de leis e estatutos e legislações de acordo com o acordo formalmente acordado e legalmente assinado para os factos e com a declaração legal e assinada de não contestação com o efeito legal. A não apresentação desta prova legalmente obrigatória de facto insere o Boris Johnson num acordo duradouro e juridicamente vinculativo. O seguinte efeito passa a ser que existe um acordo jurídico e vinculativo, formal e duradouro entre o Sr. David Ward e o Sr. Boris Johnson no cargo de Primeiro-Ministro, e que a alegação de que existe um governo legal e legítimo é de natureza fraudulenta, que é fraude por deturpação e tem um prazo de prisão de 7 a 10 anos, e este último, em que há múltiplos casos fora, é um crime culposo, e que existe um acordo formal e duradouro entre o Sr. David Ward e o Boris Johnson no cargo de Primeiro-Ministro, que o Mr. Boris Johnson concordou formalmente e legalmente em aceitar as acusações comerciais na mesma medida. Ponto número 2. Que existe um acordo jurídico e vinculativo, formal e duradouro entre tal, na posição de tal, de que a fraude formalmente acordada por falsas declarações é também formal e criminal no cargo que acarreta um período de prisão de 25 anos de vida, que é também um crime imputado, e que existe uma formal e duradoura lei e acordo vinculativo entre so and so, no cargo de so and so, concordou formal e legalmente e aceitou as taxas comerciais na mesma medida. Ora, que existe um acordo jurídico e vinculativo formal e duradouro entre so and so, acordado por deturpação e malficidade no escritório, é uma intenção demonstrada e deliberada de causar angústia e alarme, que é também um ato de terrorismo deliberado e beligente, demonstrado e que existe um legal, formal e duradouro acordo e vinculativo entre so and so, no cargo de so and so, e que concordou formal e legalmente em aceitar as taxas comerciais na mesma medida. Então que seja dito, então que seja escrito, então que seja feito, sem má vontade ou inguário. E aqui é onde está a assinatura maravilhosa, não é? Em que, deixem-me ver se aqui aparece, portanto, a favor e em nome do principal senhor David Ward. Não, menos um bocadinho. Yes. Ok. Portanto, a favor e em nome do Procurador-Geral da Casa de Ward e em nome do Barão David da Casa de Ward. Portanto, aqui ainda podem acrescentar todos os direitos reservados.
e obviamente que aqui isto está em Word, que é para depois ser alterado e fazerem as alterações. Mas basicamente este é o passo 1. Quer seja com os primeiros ministros, quer seja com outra qualquer situação de alguém que levante claims ou faça afirmações, reclamações contra a vossa pessoa, este é o primeiro passo a seguir. No próximo episódio, então, vamos passar para o Step 2, e o Step 2 também é muito rápido, portanto, eu acho que do Step 2 e Step 3 a gente vai conseguir fazê-lo rapidamente, porque depois onde está o juice da lean é no Step 6, ok? Até lá, pronto, estudem. Façam, inteirem-se mais com as leans, estejam constantemente a ver e a reler o affidavit, porque só quando a gente, lá está, repete, é que de facto isto começa a assentar, e quando vocês derem por ela, tuf, já está. Ok? Até lá eu vou me despedir. Um grande beijinho a todos e mais alguns. E a gente vê-se na próxima etapa. Bye bye! See you next time!